cognitiva comportamental, né? Além de possuir um MBA de desenvolvimento de pessoas, né? A gente está conosco aqui na quarta edição do Simpsan, né, para estar fazendo uma reflexão sobre saúde mental e uma voz pandêmica. Muito obrigado, Luigi. Fique à vontade para falar depois da sua. E é um prazer pelo todos. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer para mim estar aqui. Eu vou contar para as participações já. E é sempre gostoso demais estar contribuindo. E agradecer a Lapsan, a Munk, ao Arthur pelo convite. E como o João introduziu, eu queria que vocês participassem com a gente desse evento, dessa discussão. E vou começar pegando um gancho que ele falou sobre a importância do nosso papel enquanto cidadãos e profissionais da área da saúde, né, nosso papel de trabalhar no desenvolvimento da nossa área, do desenvolvimento do pensamento mesmo sobre a importância dos cuidados da saúde mental, sobre o fortalecimento da nossa rede para que a gente consiga oferecer um serviço cada vez melhor e evitar problemas, né, como os problemas existentes. Bom, vamos começar então. Gente, eu fiz uma pesquisa, como me disseram, né? Vamos falar sobre então saúde mental nesse momento pós-pandemia, fazer reflexões e perspectivas sobre o futuro. Eu pesquisei e eu pensei assim, cara, isso é muito amplo. Como é que eu vou trabalhar isso? Porque realmente tem muita coisa, né? Mas em que eu pensei? Vou fazer uma investigação sobre a pandemia. E eu comecei a voltar. Comecei a ver matérias do período, comecei a ver notícias, comecei a entrar de novo naquele período que parece estar tão distante, né? Eu mesmo tive essa surpresa nesse momento de pesquisa de me deparar com essa sensação de que a pandemia e de que as coisas, os eventos que a gente vivenciou durante ela estão distantes da gente. Mas, na verdade, foi algo, né? Então, eu queria recapitular um pouco sobre o que foi esse período, o que ele significou, para depois a gente conseguir mais embasadamente propor reflexões e perspectivas. Certo? Vamos lá. Peguei esse vídeo só para mostrar como a gente ficou o mundo, né, naquele momento. O mundo que o mundo parou. Cidades, grandes centros vazios, a demanda por órgãos comunitários devido ao número de mortos diariamente, tanto no nosso país quanto no exterior. Um vídeo breve, mas o objetivo dele é realmente tentar transportar a gente para o que foi naquele momento. Todo mundo aqui tem uma história pessoal, passou por dramas, né, daquela fase de isolamento, de medo, de insegurança, de incerteza. Todo mundo sentiu de alguma maneira o impacto do que foi a pandemia, né? E aí a gente finaliza em Wuhan, a cidade onde tudo começou, lá na China, né? Bom, o vírus, ele surgiu numa cepa natural, né, da natureza. Ela foi transportada, ela migrou, ela evoluiu para infectar seres humanos e começou a se espalhar. Esse vídeo aqui mostra, eu até tive o cuidado de desacelerar ele no início, para a gente conseguir ver o início da pandemia, né? Lá na cidade de Wuhan, depois da China, em seguida a Europa, em seguida desembarque no caso da Itália, ela foi em fevereiro de 2020, depois a América do Norte, Estados Unidos, América do Sul, região da Ásia do Sul, África, Oceania e pronto. A pandemia, ela se instala de fato e as variantes começam a surgir e a se tornar prevalentes, né, até a incidência da Omicron, que ainda é a prevalente atualmente. Vocês podem observar que a Omicron, ela no gráfico aqui, ela dispara, né, acentua bastante o número de contágio, de infecções. Bom, a pandemia parou a vida de todo mundo e mexeu a nossa cabeça, tanto naquele momento quanto agora. Agora a gente está vivendo, a gente pode chamar de quarta onda, né? Vocês se lembram desse conceito de onda, onde as infecções subiam e a gente morria de medo, os casos, né, os números de mortes exibidos
diariamente nos telejornais assustavam e aí a onda baixava, diminuía. A gente esperava que fosse melhorar a situação e aí vinha uma outra onda em seguida, né? E a gente ficou nesse ciclo. E agora a gente vivencia o que a gente entende como a quarta onda, né? No mundo, esses dados são atualizados agora de agosto, né? Já são quase 7 milhões de mortes provocados pelo Covid desde o início da pandemia, né? No Brasil, foram mais de 38 milhões de casos de infecções, né? E mais de 20.500 casos de infecção. Os dados também são agora do início de agosto. Sobre óbitos, no Brasil nós tivemos 712. Veja, o estado de Minas Gerais, a cidade bem recente, são mais de 9 mil mortos, né? Em razão. Essa é a quarta onda, nós estamos conversando sobre ela, né? O momento onde os problemas psiquiátricos e transtornos mentais começam a crescer, né? Aparecer com bastante intensidade, na verdade, em decorrência do período pandêmico que a gente vivenciou e das dificuldades que esse momento ofereceu. Para todos nós, ainda continuando falando sobre a pandemia, mas agora a gente vai entrar sobre os impactos emocionais mesmo que ela provocou. Bom, o isolamento social, em grande parte, foi responsável pelo agravamento, né, da solidão. Para muitas pessoas, a gente teve que realmente adotar essa medida de restrição para conter o número de contágios, né, do vírus, mas isso acentuou muito a solidão entre as pessoas e essa condição desencadeou muitos impactos na nossa saúde mental, nas nossas relações sociais, né? Sobretudo sobre as populações mais vulneráveis, né? Como pessoas que já possuíam alguma condição de saúde mental pré-existente, ou pessoas que viviam sozinhas e nesse período ficaram realmente solitárias, né? Ou pessoas idosas que, em geral, não têm grande facilidade com as novas tecnologias, o que também fez com que a sensação de isolamento, de insegurança, de vulnerabilidade fosse vivenciada de uma forma mais intensa, né, nesse período. Bom, no primeiro ano da pandemia, a prevalência global de casos de ansiedade e de depressão é em torno de 25%, só no primeiro ano, certo? Eu conheço mesmo nesse estresse sem precedentes que todo mundo vivenciou, né? A incapacidade de poder trabalhar, de ter suas relações sociais normalmente, de buscar apoio, inclusive, né? A solidão, o medo de se infectar, o medo de perder algum ente querido, o medo, né, de as pessoas perderem os seus familiares ou amigos, preocupações financeiras, né? Só algo por muito todo mundo ficou de alguma forma afetado economicamente, né? Seja pelo medo de perder o emprego, ou o medo da empresa acabar falindo, ou fechando, ou diminuindo, fazendo cortes, né? A incerteza. Tem que se lembrar assim mesmo, a gente tem frente de imersão nesse momento. Tem que lembrar de anos que vocês sentiram quanto ao emprego de vocês, quanto à família de vocês, quanto à própria saúde de vocês, né? E entre os profissionais da saúde, a exaustão física e mental, né? Além de todos os outros pontos que a gente já está destacando. Linha de frente, né? Linha de frente. Que carga. Né? Além de todas as preocupações pessoais, eu tinha que estar lá cuidando de todo mundo. Inclusive as pessoas que não estavam ajudando, né? Naquela etapa. Não estavam fazendo a sua parte. E é isso na favela. Bom, continuando, também houve um aumento na vida pandemia, né, bastante significativo dos casos, dos níveis de ansiedade, de estresse, em todo o mundo, não foi um fenômeno só no Brasil. As pessoas mais afetadas foram aquelas que tiveram que cumprir as medidas de restrição à vista, né, em razão do isolamento social e da solidão. Né, houve uma situação de sentimento de tristeza, de desesperança, de depressão, de ansiedade, de nervosismo.
E também, pandemia, agora, né, nesse momento, pós-pandêmico, de quarta onda, a gente está percebendo, né, essa informação aqui mais atualizada, um aumento bastante significativo de casos de ansiedade generalizada, de transtornos de ansiedade e também de transtornos de estresse pós-traumático, além dos casos de depressão. Então é esse cenário. Ok, é isso mesmo. Só tá limpo, então. Isso, só tá limpo na atualização, gente. Vamos aproveitar mais. Bom, aqui em seguida, eu vou apresentar para vocês uma foto só naquele momento da Itália, porque foi bastante significativo, imagino, para todo mundo. Vamos lembrar. Vou trazer esse fato. Durante as pesquisas, né, que eu fiz para essa palestra, eu vi, relembrei, na verdade, uma notícia que eu tinha visto no dia do meu aniversário, 30 de janeiro de 2020, quando a China fechou o seu espaço aéreo para todo mundo. Né? Ninguém saía ou entrava da China. E, naquele momento, ainda não se tinha uma perspectiva do que seria aqui. E eu li feliz essa notícia naquela semana e eu fiquei muito atento àquilo, porque eu nunca tinha visto no meu tempo de vida um país se isolar, se fechar aéreo, só fechar a fronteira aérea. E aí já era disso. Ali eu comecei a prestar atenção, mas a gente só foi saber mesmo em março, né, do que se tratava. Vamos lá. Aqui, para saber. Ok? Aqui. Deixa eu só passar. Assim. É isso? Ótimo. Bom, você deve se lembrar, né? Na Itália, no início da pandemia, houve uma saturação muito rápida, muito acentuada dos hospitais e sistema de saúde, uma mortalidade que assustou o mundo inteiro. Ali a gente começou a prestar atenção na pandemia, de verdade, né? E, enfim, tivemos essas cenas horrorosas, né? De corpos de vítimas sendo transportados por carros do exército devido ao número dos casos de depressão, de desespero em tempos de crise. Né? A incerteza sobre o futuro, os efeitos de estresse prolongado também acentuaram, né, os casos de depressão. Aqui a gente tem uma imagem mais ou menos ilustrativa, né, de Paris vazia durante o período da pandemia. Bom, os impactos econômicos, né, também são muito significativos, né, na saúde mental. Tem essa informação aqui do ano de 2020, está disponível lá no site do Senado, né, se perguntado para uma amostragem se durante a pandemia estava mais fácil ou mais difícil arrumar um emprego. E 97%, né, do estado achou mais difícil. A falta de acesso a recursos financeiros básicos, moradia, alimentação, cuidados, a saúde, intensificaram as pressões financeiras sobre muitos lares. Os sintomas de depressão e tabagismo aumentaram mais de 3 vezes durante a pandemia em comparação com períodos anteriores. Desemprego em massa, as empresas fechando portas, a diminuição dos salários, aumento do custo de vida. Né? Vocês devem se lembrar daquele momento do papel higiênico, onde todo mundo correu para os mercados, estocados para a gente, com medo de uma escassez de produtos, de alimentos. Chegou a acontecer, mas não com tanta intensidade, né? Tudo aqui no nosso país. Bom, estou fazendo esse passeio, gente, para realmente a gente conseguir conversar depois, entendendo o que a gente está falando melhor. Além disso, né, tivemos a situação de proibição de visitas a pacientes hospitalizados e levou, enfim, a sofrimento. Tanto esse paciente que estava lá em condição vulnerável, não podia ter um familiar acompanhando, quanto essa família também ficou em casa, né? Além disso, também as restrições impostas a funerais, cerimônias fúnebres, velórios, né, familiares que tiveram de enterrar seus entes queridos sem poder se despedir de uma forma respeitosa, um quadro digna, né? E carrega até hoje, talvez, não possivelmente, né, a dificuldade de aceitação e de enfrentamento sobre esse grupo de essa perda. Certo. Essa imagem ela ficou muito popular na época, né, em vídeo, em imagens mesmo, a gente mostra que escolas foram abertas com métodos escavadeiras, né, em cemitérios por muitas partes do país, esse aqui é em Taguatinga, em Brasília. Né, devido à demanda realmente que houve sobre esse sistema de casas, de mãos,
a gente acaba, de alguma forma, naturalizando isso, né, durante o momento que a gente está tendo. Mas eu queria trazer um pouco dessa retrospectiva, dessa sensação, para a gente continuar. Hoje, os dados da OMS, né, mais de 1 bilhão de pessoas, um em cada 8 que estão aqui, né, já apresentam, né, pelo menos um problema relacionado à saúde mental. E, em razão da pandemia, isso tem se intensificado de uma forma que os estudos ainda não conseguem tratar de forma fiel. A gente vai discutir aqui no Brasil, né? Esse levantamento aqui aponta o crescimento anual de 12 a 15% nos últimos 4 anos de atendimentos de saúde no Brasil devido a transtornos mentais. No primeiro semestre de 2023, ano passado, em comparação a 2022, houve um aumento de 37% na aquisição de antidepressivos. No Brasil tem hoje, né, esse dado de 2022, o terceiro maior índice de saúde mental do mundo. Bom, e está piorando, acelerando, né? Os adoecimentos estão se espalhando e acontecendo de uma forma mais generalizada. Eu trabalho em consultório e esse momento pós-pandemia tem sido bastante procurado, né, o serviço de saúde mental, tanto psicólogo como psiquiatra. A gente percebe uma demanda maior, né? As pessoas, de alguma maneira, estão apresentando mais esses problemas hoje em dia e também, em razão do debate, da discussão que foi feita durante todo esse período, as pessoas estão um pouco mais abertas, né, a entender, a buscar tratamento, né, o estigma foi, de alguma forma, trabalhar principalmente da comunicação, ofensiva que houve, mas a gente não pode deixar que isso fique só restrito a esse momento. Passou, a gente tem que tentar carregar isso a gente diariamente, manter a saúde mental num lugar de pedestal mesmo, um lugar de importância, porque não só no momento de crise, né, a gente precisa fazer esse papel. Em 2021 havia pouco mais de 140 mil novos registros de usuários do Sistema Único de Saúde, né, relacionado a casos de saúde mental. E em 2022, esse número passou para 184 mil, né, um aumento de mais de 40 mil registros. O relatório dos dados de saúde mental de 2022 elaborado pela OMS. Ok. Então, esse é o panorama do Brasil. Essa informação sobre os antidepressivos é bastante sugestiva, né, eu diria, porque a gente sabe das implicações que envolvem a indústria farmacêutica, né, e a medicação, mas a procura por antidepressivos aumentou muito, né? Isso revela para a gente que, em parte, a população está buscando, sim, tratamento para os seus adoecimentos, mas também que a medicação tem sido utilizada como o tratamento mesmo, né? E talvez seja essa, de fato, a indicação, mas o trabalho de psicoterapia também não dá para dar frente de Gabriel. Passou aí. Okay. Base do trabalho na economia, né? Essa pesquisa aqui, eu quis fazer ela porque ela revela que o nível de bem-estar, né, em mais de 5 mil empresas, os profissionais olham para o nível de bem-estar médio ou ruim, para 27% dos colaboradores, sendo que o principal motivo é o trabalho, né? Então, mais da frente, na parte de perspectivas e reflexões, a gente vai conversar sobre esse momento pós-pandêmico e também a relação com o trabalho que tem mudado, né, gente? Durante a pandemia, a gente percebe que muitas pessoas adoeceram e tiveram que estar lá na linha de frente. Agora a gente tem uma discussão sobre uma carga horária, né, de trabalho reduzida, existem várias questões nesse sentido. E, bom, a perda de produtividade com os resultados devido a transtornos mentais mais comuns, como a ansiedade e a depressão, levou a economia global a uma perda de cerca de $1 trilhão ao ano, né? Em 2030, esse valor pode estar aproximado a 6 bilhões, segundo a balança. Bom, a saúde mental
também é ainda uma fonte muito significativa de incapacidade, né, e de mortalidade. Nas Américas, esse dado é da OPAS, Associação Pan-Americana de Saúde. Apesar do alto nível de problemas de saúde mental na região, a grande maioria das pessoas com um problema de saúde não recebem esse cuidado preciso. Em 2020, mais de 80% das pessoas com algum problema grave de saúde mental, indo psicólogos, não receberam tratamento. Sério. Certo. E isso me lembra dessa segunda parte, né? Os grupos vulneráveis. A pandemia afetou a todos nós, mas será que de forma uniforme? Houve, inclusive na época, né, o debate de que o vírus seria democrático, porque não escolhe, né, quem vai infectar, mas os impactos da pandemia, eles falar um pouco sobre isso. Eu acho que eu vi mais vezes que deu uma confirmação. Eu estou com ele da percepção delícia. Bom, a pandemia afetou a saúde mental de jovens que correm um risco proporcional em comparação com comportamentos suicidas e automutilação. Mulheres foram mais severamente impactadas do que homens. E pessoas com condições de saúde pré-existentes, como asma, câncer, doenças cardíacas, eram também mais propensas a desenvolver sintomas de transtorno mental. Além disso, a gente sabe que, mesmo antes da pandemia, as pessoas marginalizadas pela sociedade, né, as comunidades, os grupos já marginalizados também eram mais suscetíveis ao surgimento, né, de transtornos mentais, como a comunidade LGBTQIA+, povos indígenas, homens periféricos. E as crianças. Geração Covid. Bom, eu gostei muito de montar esse slide, peguei dados de lugares diferentes. Eu acho que está um panorama legal do que qual é o problema. Vamos lá, 52% das crianças na faixa de 6 meses de idade demonstraram sinais de irritabilidade e inflexibilidade. 36% dos brasileiros de 5 a 17 anos tiveram sintomas de ansiedade ou depressão na pandemia. 10 anos de processo de capital humano que tem um saldo estimado no Banco Mundial para o Brasil pós-pandemia. 12 milhões de crianças passaram a viver de 2 anos. 4% dos últimos 3 anos não têm acesso a creches no Brasil. 66% foi o aumento do número de crianças de 6 e 7 anos que não sabiam ler e escrever. 22% dos bebês acompanhados por uma pesquisa da UFMG apresentaram suspeita de atraso no seu desenvolvimento motor e psicossocial. Bom, essa é a geração Covid, né? Essas crianças ainda não conseguem, na verdade, manifestar completamente esses momentos da vida emocional. A gente começa a perceber e a estudar e a registrar. Mas essa é uma discussão que, sem dúvidas, é desse tema. É pós-pandemia, a gente está fazendo com a sociedade. Eu tenho sobrinhos pequenos que ficaram em casa, né, durante o momento da pandemia e que retrocederam. A gente percebia mesmo o comportamento deles, eles retrocederam a comportamentos mesmo designados para a idade deles, né? E tiveram que aprender, na verdade, a se ressocializar, a voltar para a escola. É um tema que eu queria trazer também. Bom, mais uma vez, os profissionais da saúde mental, já antes da pandemia, já representavam um grupo também mais suscetível ao surgimento, né, e à necessidade de transtornos mentais. Devido já à carga de estresse muito acentuada, a carga de trabalho também muito intensa, né, os riscos envolvendo a profissão mesmo, os pessoais. E aí a pandemia acessou tudo. Essa galera foi muito literalmente diferente. Essa pesquisa que mostra que 62% dos médicos brasileiros têm ou já tiveram sintomas ou diagnóstico de burnout. 47%
têm ou já tiveram transtorno de ansiedade. 46% têm ou já tiveram diagnóstico de depressão. Médicos brasileiros têm 30% a mais de nível de estresse em relação aos profissionais dos Países Baixos, né, na Holanda, segundo uma escala de percepção de estresse. Essa pesquisa que eu trago aqui, feita pela Fiocruz, mostrou que parte dos profissionais que estavam na linha de frente do combate à doença teve pensamentos suicidas, perda de satisfação na carreira ou na vida, irritabilidade, choro frequente e impossibilidade de relaxar. Imagina você estar na linha de frente mesmo durante esse momento. Realmente, a gente... E hoje a gente já tem que estar conversando sobre isso. Os efeitos não passados. Essa imagem só para ilustrar mesmo. Né? Além disso, gente, vamos lembrar um pouquinho, durante a pandemia, a sobrecarga dessas equipes, o apoio de parte da população, mas também a dificuldade que eles passaram, né? Muitos foram verbalmente ou fisicamente agredidos, hostilizados enquanto trabalhavam, né? Aconteceram vários casos nesse sentido, além dos movimentos contra científicos, contra vacinas, né? Já não fosse o bastante, cargo bastante. Bom, vamos falar então de perspectivas, certo? Daqui para frente, o que a gente precisa fazer para resolver esse problema? Instalado, aumentando, crescente, intensificando. Todos nós aqui nessa sala temos uma responsabilidade, como o João muito bem pontuou no início, na introdução dele. A gente tem esse papel de fortalecer o serviço de saúde mental, né? Aqui na Assembleia Mundial da Saúde, os países enfatizaram a necessidade de desenvolver e de fortalecer o serviço de saúde mental, de apoio psicossocial, no parte do fortalecimento da preparação de resposta à Covid e a futuras emergências, né? De saúde pública. Novas pandemias podem acontecer. Toda hora aparece um vírus novo que aparece no jornal, que está se espalhando. Agora é o caso da varíola, né? Que se torna de novo uma emergência, né? E a gente tem esse papel, enquanto profissionais e enquanto estudantes, de conscientização sobre os efeitos de degradação da natureza, surgimento de novas, né, doenças a partir dessa interação do homem com o meio ambiente. Bom, precariedade na infraestrutura da saúde. Se, por um lado, né, a pandemia escancarou em âmbito nacional problemas endêmicos de infraestrutura médica, desigualdade de acesso a serviços de saúde, heterogeneidades de oferta de leitos e profissionais qualificados em unidades de terapia intensiva, a carência de planos de emergência extremamente elaborados, além de emergências de saúde pública em escala pandêmica, de gestão, de infraestrutura, de pessoal, né? Tudo isso ficou muito em evidência durante a pandemia, a precariedade das condições que os profissionais trabalhavam, apesar de todo o seu empenho, toda a sua dedicação, né? Houveram casos de desabastecimento, houveram casos de realmente não ter condições de acomodar, né, de acolher pessoas com casos mais graves da Covid, porque não existiam leitos regionais, as pessoas deveriam ser transferidas. Enfim, desinformação e obscurantismo. Bom, além desses problemas estruturais, os negacionismos e o obscurantismo científico também contribuíram muito, né, para o agravamento do problema. E a gente tem que conversar sobre isso. Essa é uma perspectiva. Daqui para frente, a gente não pode permitir que as situações se repitam da maneira que aconteceu, né? A gente tem que fazer esse trabalho de informação, a gente não pode ficar restrito à academia, a espaços como esse, né? A gente tem que, de alguma maneira, ocupar essa narrativa contra esses discursos, né, não científicos. Isso é muito importante de se fazer.
Bom, essa imagem aqui é só para retratar, né? É, a gente vivenciou avanços nas políticas públicas de saúde mental, né? Em 2022, o governo federal lançou iniciativas e estratégias que fazem parte da Política Nacional de Saúde Mental para ampliar as ações e cuidar da saúde mental dos brasileiros pelo Sistema Único de Saúde. Entre essas ações está a linha Vida, do telefone 96, teleconsultas para o enfrentamento dos impactos causados pela pandemia e linhas de cuidado para organizar o atendimento de pacientes com ansiedade e depressão. Entretanto, gente, é ainda muito pouco, muito pouco, em termos de políticas públicas, em termos de preparação mesmo. Imagina, agora esse momento passou, a vigência não, a vida voltou ao normal. E eu tenho certeza que vocês, assim como eu, enquanto fiz a pesquisa, estão rememorando um bocado o que foi aquele período que vai se apagando, né? Apesar de ser tão recente. E aí, como é que fica essa discussão? Qual a nossa perspectiva daqui para frente em fortalecer a nossa área, nosso trabalho? A gente tem que pensar, a gente tem que discutir, a gente tem que criar espaços de debate, a gente tem que pressionar os governantes, enfim, a gente tem que fazer como uma sociedade de classe organizada, a gente tem que fazer o que é possível para trazer mais avanços, né, nessa área de políticas públicas, sobretudo no desenvolvimento de políticas públicas para a saúde mental, certo? Existe ainda um projeto de fortalecimento do SUS, né, de integração da saúde mental com o SUS, né. No entanto, a Covid-19 ressalta a importância, né, do nosso sistema único de saúde, que é, na verdade, de referência para vários outros países do mundo, e que nesse período, devido à sua grande capilaridade, né, e estrutura ainda que precária, mas pessoal, sobretudo, a gente conseguiu, sim, enfrentar de uma forma eficiente, apesar de todos os atrasos, né, a emergência que aconteceu. Mas sobre isso, continuando, sobre o fortalecimento dos SUS, o que a gente tem que trabalhar, né, gente, para conseguir, o que a gente tem que fazer, na verdade, para conseguir de fato, sair do discurso e tentar realmente trazer esse assunto para a realidade, para a materialidade, né? A gente precisa de uma maneira de se organizar. Aqui eu trago só um retrato daquela imagem, né? Onde familiares, durante a pandemia, lá em Manaus, tiveram que comprar ou transportar cilindros de oxigênio devido à falta desse recurso lá para os atendimentos, né? Um problema de gestão, um problema político, e ele muito possivelmente está acontecendo agora de novo. A gente só não está mais vendo, só não está mais no jornal, né? É uma discussão que eu queria, uma reflexão que eu queria trazer a gente. A gente precisa olhar para o problema, a gente precisa saber que ele existe, para não estar ligado nele. Eu acho que a ideia central que eu queria trazer é que não acabou, gente. Está acontecendo. A pandemia não acabou, a pandemia ela ainda está entre nós, nesse aspecto. Bom, avanços acadêmicos e científicos. Né? O cenário acadêmico proporcionou notáveis avanços tecnológicos nas áreas médicas e tecnológicas nos diferentes campos de pesquisa. Em poucos meses, o vírus ele foi identificado, mapeado, né? Caracterizado geneticamente, para fins diagnósticos. Rapidamente, a gente tinha testes disponíveis. Isso é notável. A gente tem que realmente conversar sobre isso também. Apesar de todas as dificuldades, como a gente conseguiu, de uma forma, na verdade, sem precedentes, dar uma resposta rápida, né, à doença. Quando surgiu, ninguém sabia, na verdade, quanto tempo duraria, né? Depois, levando os números, né, o avanço, enfim, a tecnologia que a gente tinha desenvolvido na época, eu me lembro muito bem da gente ter a informação de que levaria anos até a gente ter a vacina. Possivelmente levaria anos até a gente conseguir ter uma vacina. Imagina, só a vacina, na verdade, que conseguiu de fato conter os contágios e as mortes, enfim, o problema.
a gente conseguiu uma vacina em um ano apenas. Imagina se tivesse sido 5. Esse era o dado, esse era o número, esse era o tempo que levaria normalmente. Então houve um esforço realmente entre países, entre profissionais, e é notável, a gente tem que falar. Né? Testes foram desenvolvidos muito rápidos, disponibilizados em larga escala para todo mundo, ainda que, né, a gente saiba que países subdesenvolvidos, países da África, demoraram muito mais do que o normal para receber esse tipo de material tão necessário, o que escancara a desigualdade, né? A desigualdade mesmo dos humanos, não das vidas. Certo? Bom, outra coisa que é uma perspectiva, é um legado, talvez, né, da pandemia, é que a saúde mental, gente, ela entrou realmente no assunto. Né? Ela estava no jornal, ela estava na notícia, ela estava no dia a dia, ela estava no cafezinho na hora da empresa, literalmente, a gente estava falando sobre isso. E houve, sim, um avanço muito considerável de um impacto positivo, né, na conscientização das pessoas mesmo sobre a importância da saúde mental, porque ela foi realmente colocada em xeque. Né? Todo mundo começou a vivenciar de alguma forma esse drama. Que antes era vivenciado, a gente sabe, esse é o estigma, né? A grande dificuldade da nossa área, na verdade. A dificuldade de fazer com que as pessoas entendam a saúde mental e valorizem a saúde mental e trabalhem no sentido de melhorar a sua saúde mental. E a popularização da psicoterapia e também das consultas psiquiátricas, né? Sobretudo no meio online, é um dado interessante que isso. Elas cresceram mais de 52% após a pandemia. Né? Bom, centros de assistência social. Gente, existem recursos, eles são geridos, mas muitas vezes mal administrados, né? Eles acabam não chegando onde deveriam, de fato. Que são os centros de assistência social, né? Muitas vezes, eu vou falar mais para frente, tá? Mas vamos lá. Precisamos contar com centros de assistência social, hospitais de atendimento especializado em saúde mental, centros de convivência, entre outros. Apenas que, né, na perspectiva sempre de prevenção, essa deve ser a intenção. A gente não deve apagar incêndio como surge uma pandemia, ou uma catástrofe, ou uma guerra. A gente tem que trabalhar no sentido de promover, de fato, a saúde humana. Né? A gente está vivendo um tempo que, infelizmente, isso não está sendo mais levado em consideração. Né? A vida está bastante complicada, né, nesse sentido. E a gente tem que lançar esse olhar, essa atenção sobre a importância. Vamos lá. Telemedicina e outras tecnologias, né? Os serviços digitais também seguem sendo tendência, não vejo isso mudando a longo prazo. A autonomia, a flexibilidade, o conforto, a segurança, né, que a atendimento online oferece, veio para ficar. As pessoas se adaptaram muito fácil, muito rapidamente, né, às telas durante o período da pandemia. E é uma coisa que realmente a gente percebe hoje que está mais popularizado, está mais naturalizado, as pessoas têm muito mais resistência. Então também é uma perspectiva interessante, né, sobre esse momento. Outra contribuição, se a gente pode dizer, sim, esse momento foi a redução do estigma e do preconceito, né? A busca por sessões de terapia e psiquiátrica registrou um aumento de 291% entre 2020 e 2022, né? Solidariedade e união. A pandemia trouxe a todos nós diversos ensinamentos, deixando que é preciso investir mais em saúde pública, em saneamento básico, porque a cerca do vírus surgiu nesse contato entre o homem e a natureza, de uma forma, né, degradada, e que o sistema de saúde fragilizado não interessa ninguém. Ensinou também que sair da crise requer solidariedade e união entre os povos, entre as nações, entre as pessoas, entre os pares, todo mundo. A gente está no mesmo barco nesse aspecto, né, enquanto seres humanos. Bom, integração, né, também é uma discussão possível. Vamos trabalhar para que seja, de fato, um legado, né, da pandemia, essa integração da saúde mental, já nos cuidados primários de saúde, né? A porta dos estudos é uma coisa realmente bastante importante de que aconteça, que as pessoas tenham acesso fácil,
Psicoterapia no Brasil, sobretudo, é um luxo. É caro. As pessoas procuram a gente no consultório e você vê que elas entenderam o que elas precisam fazer. Elas estão fazendo um sacrifício para estar ali, porque realmente elas têm, né? E, bom, essa é a realidade. A gente tem que tentar oferecer esse serviço. É o nosso papel também. A gente não pode ter esse viés elitista, né? A gente tem que, como o João disse, tem que pensar em estratégias de dar algum retorno também à sociedade. O sofrimento humano importa em todos os níveis. Bom, gente, eu não queria pesar muito, não, mas fui pilotado para falar sobre a pandemia, né? E essas reflexões. Queria saber de vocês, queria abrir esse espaço para contribuições, queria que vocês trouxessem algum relato, ou fizessem alguma dúvida, alguma pergunta de alguma dúvida, ou trouxessem alguma contribuição, né, sobre esse momento, sobre os impactos, né, recapitulando os impactos, e os problemas que a gente tem daqui para frente, e também as coisas positivas que esse momento trouxe para a gente, tudo isso que a gente conversou hoje. Queria ver de vocês. Alguém? Legal. Boa noite a todos. Sou Reinaldo Melo, sou psicólogo. Já quase 20 anos também. E achei muito interessante, sempre muito bom de ouvir, né? Lucideza, das informações que vem pra gente. Estão me ouvindo? São Tafarela. Eu queria comentar e abrir a discussão 3 pontos importantes da sua fala, permitindo no último concatenar com um tema interessante que o Dr. Jonas trouxe para nós ontem à noite. O primeiro deles e o mais latente é o burnout, né? O esgotamento físico e mental que nós que estávamos na linha de frente, tendo que atender os pacientes com Covid, né? Às vezes num consultório sem ventilação, né? É uma sensação de pânico constante. Qualquer momento nós não queríamos atender, mas nós não poderíamos nos retirar desse local. Então eu me pergunto o quanto que nós já nos recuperamos desse processo ainda tão recente, né? Muito bom. E aí fica aquela pergunta que eu sempre gosto de repetir. Quem cuida de quem cuida, né? Nós, profissionais médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estávamos na linha de frente, os doentes reduziram drasticamente, mas nós continuamos doentes. E trabalhando. E continuando trabalhando, né? Essa é uma reflexão importante que nós temos que fazer enquanto sociedade, né? Quando profissionais de saúde mental. Um segundo ponto, que eu achei interessantíssimo você trazer, Chico, foi a questão educacional das crianças. Né? Eu sou pai de um menino de 12 anos agora, que durante a pandemia estava em fase de alfabetização, e eu percebo claramente os prejuízos que ele teve pela ausência de aula presencial. E a gente tem recebido no consultório um aumento considerável de crianças e adolescentes com nível de estresse, ansiedade e depressão, muitas vezes relacionados com essa lacuna que hoje o sistema educacional ignora. Completamente, eu diria até os estudantes de ensino superior também tiveram que fazer as aulas remotas, né, e depois retornar, e também têm dificuldades. Tiveram processos de suas habilidades sociais, e em outras ansiedade, tudo isso. Eu, enquanto pai, enquanto profissional, eu percebi que quando a pandemia acabou, as escolas voltaram à vida normal como se não tivesse não tivesse havido aquela lacuna, né? E as crianças estavam perdidas, completamente perdidas. Sem dúvidas. Por isso eu tive esse cuidado, essa vontade de trazer vocês um pouco de volta para o que perde no momento. Porque a gente perde mesmo perspectiva. A gente esquece mesmo. Talvez até pelo mecanismo de defesa, né? Que é um momento traumático para todo mundo. Mas a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa aprender com isso, para repetir de novo. E o terceiro e último ponto, que eu acho importantíssimo, é nós pensarmos e para isso atuarmos, né, enquanto profissionais de saúde mental, no sentido de combater a desinformação. Nós vivemos não só no Brasil, mas no mundo, né?
um movimento nefasto, né, de obscurantismo, de negacionismo. Nós tivemos o desprazer de ver o nosso último chefe de Estado comparar a vacina da Covid à alteração da orientação afetiva das pessoas, né, a virada jacaré, inclusive a contrair o vírus do HIV, né, numa declaração pública. Isso tem nos causado, como profissionais de saúde, muita dificuldade em fazer com que as pessoas se vacinem, e os dados do Dr. Jonas mostram claramente o fundamento. Então, nesse sentido, nós precisamos ser menos tímidos, né? E quando a gente está na rede social, o algoritmo da neta, ele é muito, muito complexo. Só de você visualizar uma mensagem de fake news, ela já está subindo no algoritmo. Então é importante que nós sejamos atores nesse processo. Visualizou uma mensagem que é fake news, que é falsa, tem que denunciar. Porque só de visualizar e passar, você já está ajudando aquela mensagem a subir. Sabe? Essa discussão, né, sobre redes sociais, né, a gente também precisaria muito ter, precisa muito ter, inclusive aqui, né, nós vamos abordar isso. Mas fake news, né, a gente está nesse momento de falsa-verdade, né, de narrativa, essa guerra de narrativa o mundo inteiro. Bom, a gente trabalha em consciência, né? A gente não pode perder essa perspectiva, a gente não pode permitir que a narrativa seja controlada por quem não respeita a ciência. Respeita a verdade. A gente não está bem. Obrigado. Bom dia, meu nome é Maria Pinheiro, eu sou estudante de psicologia e eu queria ressaltar o tanto que foi impactante ao rever essas imagens, né? E o tanto que mexeu comigo, lembrar do tanto que a gente sofreu com as questões políticas no nosso país, né? Então foi potencializado o nosso Estado e a gente tinha um potencial muito grande pelos SUS de ser um país de ponta mesmo, a gente sofreu desnecessariamente, isso memorizou aquele estresse vivido no passado. Então, é importante declarar isso, e ver o tanto que a gente é responsável por essa construção política, né? Em outro ponto, que o psicólogo disse aqui agora também, sobre o atraso das crianças. Eu trabalho com educação infantil, na educação especial do município, e essas crianças, elas de fato estão sofrendo muito, porque principalmente as crianças de vulnerabilidade social, né? Porque elas não têm acesso facilitado ao sistema de saúde pública e não têm condições de tratar sobre isso. Então a gente vai querer medicalizar, né? E não tem válvula de escape, não tem estrutura familiar, então a gente está realmente vivendo um caos. E quem tem família, o mínimo de condições financeiras, tem como fazer alguma coisa. Essas crianças não têm, elas estão sofrendo um impacto assim, para o resto da vida de fato. E a gente vai fazer o que com isso? É muito desigual mesmo. Muito. E a geração Covid, né? Se isso já repercute agora, imagine quando essas crianças estiverem em idade produtiva, né? Estiverem sendo realmente as pessoas que estão como a gente está agora, né? Bom dia, todo mundo. Primeiramente, eu quero te agradecer, né, pela palestra, foi um tema muito bem abordado. E pegando a pauta de todas as pessoas que contribuíram, eu queria fazer uma pergunta, e saber sua opinião, né? Porque, como ela mesma disse, essas crianças que estão sofrendo depois da pandemia, muitas delas não têm, atualmente, não têm condições financeiras para poder tratar disso de forma na terapia. E aí, qual a sua opinião sobre isso para um método para poder tratar, um método para futuramente essas crianças terem acesso para minimizar as sequelas deixadas pela Covid? Essa pode ser a pergunta de $1 bilhão, né?
Mas enfim, a gente tem algumas possibilidades, sim. Bom, a gente tem, como, né, eu falei brevemente, a gente tem que, enquanto sociedade, enquanto grupo, a gente tem que classificar só assim funciona, a gente vive em sociedade, né? A gente está vinculado a um conselho de psicologia, a gente tem um sindicato, né? A gente tem que se organizar enquanto sociedade mesmo de classes, para a gente querer, para a gente indicar melhores condições tanto para nós, profissionais, como para a sociedade como geral, né? Para ter mais acesso, como eu disse, né? A gente tem trabalhado, a gente, enquanto grupo, né? Enquanto Brasil, a gente, pós-pandemia, tem tido algumas propostas de saúde mental, muitas delas com barradas, desde que veio da pandemia, elas não avançam. Essa questão. Mas, enfim, a integração, né, como eu falei, da saúde mental já no seu, na própria entrada da TCE seria realmente, talvez, uma possibilidade, sim, de realmente democratizar o acesso, né? Muitos profissionais que trabalham em clínica, trabalham no consultório, lá oferecem atendimentos sociais para um número de pessoas que realmente estão em situação mais vulnerável, é uma estratégia pessoal, individual, né? A gente pode falar também sobre os serviços de assistência social também, né? Prestam um trabalho importante na assistência social, no atendimento às famílias não vulneráveis, por todas essas crianças fazem parte. Mas a questão que a colega trouxe é muito relevante, né? Muitas vezes essas famílias também não têm estrutura financeira ou realmente emocional de lidar com esses problemas dessas crianças. Bom, o que a gente vai fazer com a sociedade sobre isso? O que fica as nossas crianças? Nessa é uma discussão que eu uso desde que eu sou uma criança, na verdade, vocês também, possivelmente. Nós somos futuro, né? Nós somos os pais da manhã, e aí o que a gente faz com as crianças? Principalmente, o que a gente pode fazer? Não sei se te respondi, mas acho que eu não sei pensar ali. Se ela quiser falar um pouquinho, pessoal. Bom, alguém mais gostaria de falar? Queria mais ouvir vocês, gente. Preciso te fazer um comentário. Foi. Eu esqueci de complementar com um comentário. Enquanto a necessidade de nos organizarmos, né, enquanto conceito de classe, enquanto sociedade civil, teve uma iniciativa muito interessante do governo federal, que foi a Lei 14831, de 1º de abril, agora de 2024, está fresquinha, que oferece uma honraria, né, um certificado para empresas que valorizam e promovem a saúde mental de seus colaboradores. Isso inclui políticas de compatibilização da vida profissional com o vida do trabalho, incentivo a práticas de atividade física, incentivo a boa alimentação, combate à violência de gênero dentro do trabalho. É uma lei bastante interessante. A empresa pode conseguir até algumas isenções fiscais, se ela conseguir esse certificado, tem que ser renovado de 2 em 2 anos. Então, essa iniciativa é interessante para que nós saibamos e ajudamos a divulgar também para toda a sociedade, né? E é esse movimento, né? Só tem um dado que corrobora com isso. As pessoas, hoje em dia, nesse período de alta pós-pandemia, estão menos dispostas a estarem em trabalhos onde elas classificam, elas entendem como tóxicos ou problemáticos. As pessoas estão abandonando esses trabalhos, né? Claro, quem pode, quem há atividade, para quem há essa possibilidade. Então, também tem a discussão da redução da jornada de trabalho, né? Para 4 dias na semana, 4 por 3, né? Como também uma tentativa de mitigar um pouco a sobrecarga mesmo, os efeitos que o trabalho acaba oferecendo, e acho interessante ter trazido essa proposta. Já está implementada, na verdade, né? Já está homologado, já está É isso, eu acho que a gente tem que se organizar mesmo, porque é através de política pública, não tem outra maneira, né? Além do nosso trabalho, a nossa atuação pessoal, as coisas acontecem na sociedade através de política. E eu sei que é um besteiro, eu sei que é problemático, eu sei que é desinteressante, desmotivador. Mas, como todo mundo nessa, é o caminho para ver. Mas alguém queria fazer alguma contribuição, podia ouvir vocês.
Bom dia, eu sou a Aline, sou estudante de psicologia e eu queria voltar ao tema que o colega disse ali das crianças, do autismo e também falar um pouco sobre serviço público de saúde. Bem, a gente tem que pensar o desmonte do SUS, né, como um plano, porque nessa lógica liberal, a gente tem dados que as empresas de grandes hospitais, zonas de saúde, elas só cresceram nos últimos anos. E pensando em colocar essa demanda das crianças autistas, por exemplo, nos planos de saúde, até os planos de saúde não dão conta. Né? Eles, como rede privada, eles podem mudar a cobertura dos planos. E isso já está sendo questionado, né? Assim, eles já estão fazendo isso de restringir a quantidade de consultas de psicólogos, e muitas vezes tem seletividade alimentar, e sem acompanhamento multiprofissional, né? E a gente não pode deixar isso só no âmbito privado, né? Essas crianças, as pessoas podem ficar desassistidas. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acredito que aqui isso não seja uma questão, né? Eu acho que todo mundo defende o SUS, sabe da importância, mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado no momento de fazer crítica ao sistema de saúde, a gente estava falando aqui, a gente sabe da questão, por exemplo, da pandemia, problemas do dia a dia, de gestão, a gente está dentro do sistema também, né? Todo mundo aqui sabe dos problemas, mas a gente tem que buscar fortalecer. Eu acho que a resposta não é única, né? Mas eu acho que uma forma que a gente pode fazer assim, agora, né? A gente está perto das eleições, conhecer um plano de governos dos candidatos, né? Entender essa linha de pensamento desses futuros governantes, né? Estão de acordo com o sistema público de saúde e com a política pública da sociedade. Eu acho que isso todo mundo pode fazer, tiver um minutinho, né, para acompanhar o plano de governo dos candidatos. E, como ele disse, a gente pode se organizar coletivamente, né? Mas é preciso posição. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado. É verdade, não tem como, né, gente? A gente sempre vai cair nessa parte política quando a gente fala de saúde. E saúde mental é o caminho. Quando eu digo, ela coloca quando eu digo sobre a disposição da gente se envolver com isso, apesar de ser realmente um besteira, né? Porque é o jeito, é o jogo, é o jeito que a gente tem de conseguir alguma coisa mesmo. A gente pode abrir esse espaço, deixar esse espaço claro, porque ele é claro com gente que não tem nenhum compromisso. Com o outro, com o ser humano, com a saúde, enfim, né? A gente vê o cenário político atual, ele é bem complicado mesmo. Né? Tem propostas bastante interessantes, presas, barradas, né, no Congresso. Enfim, mais alguém gostaria de fazer uma contribuição? Eu já estou próximo a finalizar, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje de manhã. Para mim é muito significativo aqui. Pessoal, por favor. Gostos de podemos pedir para resolver uma vez e é isso, são evidências. Quem quiser, gente, o slide, eu posso enviar depois, tá? Se tiver meu interesse. Muito obrigado. Foi um prazer. Então, analisar a Libra, e da Comissão Organizadora, e todos os nossos presentes, né? Nós agradecemos pela excelente palestra, tem um clima atual,
né? E todos nós carregamos um pouco do que tudo foi dito, do que foi dito, né? Vai ganhando e aos pouquinhos a gente vai ajudando a desconstruir o que alguns pensamentos, alguns posicionamentos dependias de nós estávamos entendendo, então é importante a gente levar. Isso que foi dito. Muito obrigada, Chico.